Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de arritmia cardíaca, a gente vai ver neste vídeo duas questões do TEC, uma da prova de 2017, outra questão da prova de 2018 e o assunto controle do ritmo e da frequência cardíaca na fibrilação atrial. E também anticoagulação na fibrilação atrial, pode ter certeza que é um assunto aí que vai cair na sua prova do TEC de 2021, tá? Então fica ligado aí para você não perder nenhum detalhe. Então vamos lá, sem mais demora, TEC 2017. No manejo clínico da fibrilação atrial está contraindicado. Então anunciado aí bem curto, quer saber qual a contraindicação no manejo clínico da fibrilação atrial. Quando a gente vai olhar as alternativas, perceba que nas alternativas a gente tem o quê? Tratamento farmacológico na fibrilação atrial. Então, antes da gente ler essas alternativas, vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre este assunto, tá? Então, isso aí é um print do livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tá lá na parte de destaques, tá? Então, se está destacado lá no livro-texto, tem chance de cair na sua prova. Então vamos lá, vamos para o primeiro destaque. No tratamento da fibrilação e flutter atrial, fármacos podem ser usados para reversão, manutenção do ritmo sinusal, controle de frequência cardíaca e terapia antitrombótica. Então aí, né, no flutter e na fibrilação atrial a gente tem fármacos, né, para reversão, mas lembrando aí que no caso do flutter, né, a gente tem aí poucos resultados com medicação, né? No caso do flutter, em relação à cardioversão, né, da arritmia é através da cardioversão elétrica. Mas a fibrilação atrial a gente pode sim ter a cardioversão química com algumas medicações, tá? Então a gente tem drogas para reverter, drogas para manter o ritmo sinusal, drogas também, né, que vão controlar a frequência cardíaca e também drogas para ser utilizado na terapia antitrombótica. Segundo destaque, propafenona e amiodarona são úteis para a reversão do ritmo sinusal, mas a propafenona não deve ser usada na presença de doença cardíaca estrutural, tá? Então, ó, destaque aí, reversão da fibrilação atrial, né? A cardioversão química da fibrilação atrial, duas drogas, amiodarona e propafenona. Então, você viu aí que não tem sotalol. Sotalol não serve para fazer a cardioversão química da fibrilação atrial. É propafenona e amiodarona, tá? Só que com um destaque, a propafenona não pode ser utilizada em pacientes com cardiopatia estrutural, né? Com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, tá? Então propafenona, nesse caso não, ok? Mas se o paciente tem aí uma função ventricular adequada, a gente pode usar aí propafenona ou então a amiodarona. Terceiro destaque, beta-bloqueadores, verapamil e diltiazem são os fármacos mais indicados para o controle da frequência cardíaca, né? Então a gente sempre aí dá preferência para o beta-bloqueador, mas caso o paciente apresente alguma contraindicação ao uso do beta-bloqueador, a gente pode utilizar aí os bloqueadores dos canais de cálcio não dihidropiridínicos, que os dois representantes, né, são o verapamil e o diltiazem, tá? Muito bem. Quarto destaque. A amiodarona, sotalol e propafenona são úteis na manutenção do ritmo sinusal. A amiodarona é a mais efetiva, mas com perfil elevado de efeitos colaterais. Então, ó, depois, né, que ocorreu a cardioversão da fibrilação atrial, a amiodarona, sotalol e propafenona podem ser utilizados para manutenção do ritmo sinusal. Destaque para a amiodarona, que é mais efetiva, no entanto, ela tem um perfil aí mais negativo em relação aos efeitos colaterais, tá? Muito bem, controle de frequência cardíaca. Então a gente tem aí, né, os beta-bloqueadores, a gente tem os bloqueadores dos canais de cálcio, né, não dihidropiridínicos, a gente já falou, verapamil e o diltiazem, e a gente tem também aí os digitálicos, tá? São aí os principais medicamentos que a gente utiliza para controle de frequência cardíaca. Controle de frequência cardíaca. Muito bem. E aí, em relação, né, à manutenção do ritmo sinusal, tá? Ou seja, controle do ritmo, né?
a gente divide os pacientes em dois grupos, né? Aqueles pacientes sem doença cardíaca estrutural e aqueles pacientes com doença cardíaca estrutural, ou seja, com disfunção do ventrículo esquerdo, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Naqueles pacientes sem doença cardíaca estrutural, a gente pode utilizar para manutenção do ritmo sinusal a propafenona e o sotalol, tá? Propafenona e o sotalol. Lembrando que o sotalol não serve para cardioversão química, né? Mas a propafenona serve. Mas na manutenção do ritmo sinusal, a gente pode utilizar isso se o paciente não tem cardiopatia estrutural, a gente pode utilizar a propafenona e o sotalol. E caso o paciente apresente, né, cardiopatia estrutural, aí a gente lança a mão da amildarona, né? Como a gente viu, tem um perfil aí de eficácia melhor que a propafenona e o sotalol, no entanto, tem mais efeitos colaterais, tá? Então, se o paciente tem doença cardíaca estrutural, a gente vai utilizar aí a amildarona para manutenção do ritmo sinusal. Então, vamos lá, vamos para as alternativas, quer saber o que é contraindicado no manejo farmacológico da fibrilação atrial. Então, vamos lá, letra A. Sotalol para evitar recorrência da arritmia. Não, a gente viu que o sotalol está indicado na manutenção do ritmo sinusal. Como ele quer a contraindicação, então a letra A a gente corta. Letra B, amildarona para evitar recorrência da arritmia. Não, a gente viu também que a amildarona, né, serve para manutenção do ritmo sinusal, principalmente naqueles pacientes que têm cardiopatia estrutural. Então a amildarona, né, também ela é indicada, como ele quer a contraindicação, a gente corta. Letra C, diltiazem para controle da resposta ventricular. Ou seja, diltiazem para controle de frequência cardíaca, a gente viu que pode ser utilizado, né? Beta-bloqueador, diltiazem, verapamil. Então a letra C, ela tá correta, não é uma contraindicação, é uma indicação, então a gente corta. Letra D, propafenona em pacientes com disfunção ventricular esquerda. Opa, peraí, a gente viu lá, né, que a propafenona e o sotalol, né, não podem ser utilizados para pacientes com disfunção ventricular, tá? Só naqueles pacientes, né, sem cardiopatia estrutural, então propafenona aí é contraindicado na disfunção ventricular esquerda, então o gabarito, né, é a letra D, mas vamos ver aqui a letra E. Associação de beta-bloqueadores com digoxina para controle da resposta ventricular é uma possibilidade também. O paciente, né, tá lá com uma fibrilação atrial que foi optado pelo controle da frequência cardíaca, tá lá com dose alta já de beta-bloqueador, mas continua com a frequência cardíaca elevada, a gente pode associar digital. Então a letra E, né, realmente é uma indicação, então o gabarito da questão é a letra D, propafenona aí não pode ser utilizada em pacientes com disfunção ventricular esquerda para manutenção do ritmo sinusal, nem propafenona e nem o sotalol. TEC 2018, os novos anticoagulantes orais constituem ótima opção para a prevenção de eventos embólicos de pacientes portadores de fibrilação atrial. Com relação à utilização da terapia de ponte com heparina, quando o tratamento com um dos novos anticoagulantes é interrompido para a realização de cirurgia eletiva ou procedimento invasivo eletivo, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, um paciente tem uma fibrilação atrial, está usando aí o anticoagulante oral direto, né, dabigatrana, rivaroxabana, pixabana, enfim. E aí ele quer saber aí em relação à indicação da terapia ponte, né, com heparina. Ou seja, o paciente tem lá uma cirurgia programada, eletiva, né, procedimento eletivo, e aí você vai fazer a terapia ponte com a heparina, tá? Então vamos ver aí as alternativas, né? Então ele diz aí as alternativas, mas antes da gente ler as alternativas, vamos, né, fazer aqui uma revisão sobre esse assunto, que é um assunto aí bem interessante, tá? Então muito bem, isso aqui eu também tirei do livro texto, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, o livro de 2021. Como suspender anticoagulante oral para procedimentos eletivos, tá? Então vamos lá. O risco de tromboembolismo deve ser determinado em pacientes anticoagulados com varfarina e a necessidade de ponte com heparina deve ser avaliada, tá? Então se o paciente ele usa varfarina e vai fazer aí um procedimento, né, invasivo, a gente deve aí avaliar o risco de tromboembolismo do paciente e avaliar também a necessidade de terapia ponte com heparina, tá? Muito bem, mas vamos lá. Procedimentos de baixo risco de sangramento podem ser realizados na vigência de varfarina, desde que o NR esteja próximo a 2, tá?
Então, se o paciente está tomando varfarina e vai fazer um procedimento com baixo risco de sangramento e o NR está próximo de 2, não precisa suspender varfarina, não precisa fazer ponte com heparina, tá? E a gente vai ver aí quais são os procedimentos considerados aí pelo livro, né? Como procedimentos de baixo risco de sangramento, tá? Muito bem, vamos lá. Terceiro ponto. Pacientes anticoagulados com dabigatrana, rivaroxabana, apixabana não necessitam receber ponte, apenas respeitar os intervalos de suspensão das medicações. Então, ó, os novos anticoagulantes orais, né? Tá aí, ó, dabigatrana, rivaroxabana e apixabana. Não necessita de terapia ponte com heparina para procedimentos invasivos. Apenas a gente deve respeitar os intervalos de suspensão das medicações e a gente vai ver aí quais são esses intervalos daqui a pouco, tá? Muito bem, então, anticoagulação com varfarina. Tá lá, o paciente, ele tá tomando varfarina, ele vem lá com NR ali dentro da faixa terapêutica e aí precisa de uma cirurgia de emergência, tá? Uma cirurgia de emergência, como é que a gente faz? A gente parte para a reversão do efeito anticoagulante, né? Com o quê? Vitamina K mais complexo protrombínico ou ainda vitamina K com plasma, tá? Então, se a cirurgia é de emergência, o paciente faz uso de varfarina, né? Reversão do efeito anticoagulante aí com vitamina K mais complexo protrombínico ou vitamina K mais plasma, tá? Se o procedimento, né, não é de urgência, né, é um procedimento aí eletivo, a gente vai avaliar aí, né, se vale a pena suspender a varfarina. Então a gente vai avaliar risco de tromboembolismo, tá, e risco de sangramento. Então a gente vai checar o NR. Se o NR estiver ali próximo a 2 e o procedimento é um procedimento caracterizado como baixo risco de sangramento, tá? A gente, como falou, não precisa suspender a varfarina. Quais são os procedimentos considerados baixo risco de sangramento, né? E o NR ali em torno de 2, a gente não precisa suspender a varfarina. Extrações dentárias, cirurgia de catarata, tá? E tem colega oftalmologista que não quer fazer cirurgia de catarata nem com a aspirina, nem com a S, né? Mas, ó, varfarina, se tiver ali o NR próximo de 2, cirurgia de catarata, não precisa suspender. Cirurgias dermatológicas, tá? E endoscopia digestiva alta, tá? Então esses são os procedimentos considerados aí baixo risco de sangramento. Então, se o paciente faz uso de varfarina e o NR está em torno de 2, não tem necessidade de suspender, tá? E aí, caso, né, não seja aí procedimento de baixo risco ou o NR esteja muito aí longe de 2, aí sim a gente deve fazer a terapia ponte com heparina. Então, terapia ponte com heparina é reservado para esses casos aí de paciente usando varfarina, tá? Paciente usando varfarina. Muito bem. Em relação aos DOACs, tá? Caso a cirurgia, né, seja de emergência, tá? Receber emergência, e ele tá usando aí dabigatrana, rivaroxabana, apixabana, né? A gente deve perguntar o horário da última dose, porque se for a mais de 12 horas, provavelmente não ocorrerão problemas, em virtude da meia-vida curta dessas medicações. Pode-se realizar um coagulograma para verificar se ainda há efeito residual da droga. Não está indicada nenhuma medida profilática para sangramento. Para a dabigatrana está disponível o antídoto, né? O idarucizumab. Já para a rivaroxabana e a apixabana está disponível o andexanet alfa, tá? Então, se o paciente está usando um DOAC, né? E aí ele tem um procedimento de urgência para fazer. E a última dose que ele tomou do DOAC tem mais de 12 horas, então não tem problema. Caso tenha menos de 12 horas, a gente pode lançar mão aí do antídoto a depender do DOAC que o paciente esteja utilizando. Em caso de cirurgia eletiva, em pacientes recebendo os DOACs, então é assim, determinar qual o tempo ideal de suspensão dos DOACs antes de operações eletivas, e as recomendações das diretrizes e consensos foram baseadas na meia-vida das medicações, grau de eliminação renal e função renal do paciente, tá? Então, ó, importante, né, saber aí a questão, né, da eliminação da meia-vida, eliminação dessas drogas e a função renal do paciente, tá? Então aí, esse aí também é um print, né, é uma tabela que está lá no livro, né, o livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? E perceba aí que em linhas gerais, tá? A gente
só precisa suspender para procedimentos eletivos um DOC, né? 24, em linhas gerais, 24 horas antes do procedimento, tá? E voltar no dia seguinte após o procedimento. Só que aí existem algumas especificidades e aí eu quero que você venha aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Então olha, ó, rivaroxabana, tá? Se o paciente ele for fazer um procedimento, esse procedimento é considerado alto risco de sangramento, ele está usando rivaroxabana, a gente vai suspender 2 dias antes da cirurgia, a cirurgia está aqui. Suspende 2 dias antes, tá? E retorna o quê? No segundo dia de pós-operatório, no segundo dia de pós-operatório, tá? Já se o paciente está usando rivaroxabana ou apixabana e o risco de sangramento é baixo, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai suspender 1 dia antes apenas, tá? E a gente vai voltar o medicamento no dia seguinte ao procedimento, tá? Então isso vale para a rivaroxabana ou para a apixabana. Aí vai depender se o risco é alto ou se o risco é baixo, tá? Já com a dabigatrana, aí entra o clírice de creatinina do paciente, entra a função renal, tá certo? Então vamos lá. Se o paciente está usando dabigatrana e o clírice dele é maior que 50, aí a gente vai avaliar se o risco de sangramento é alto ou baixo. Se for alto, a gente vai suspender a dabigatrana, né, 2 dias antes do procedimento e vai retornar o quê? No segundo dia após o procedimento, tá? Já se o risco, né, do procedimento é baixo em relação ao sangramento, a gente vai suspender 1 dia antes do procedimento e voltar no dia seguinte, tá? Não precisa esperar, né, mais de 1 dia não, volta no dia seguinte aqui. No entanto, né, em relação à dabigatrana ainda, mas se o clírice for menor que 50 e o risco for alto, né, o risco aí de sangramento do procedimento, aí a gente vai suspender a dabigatrana 4 dias antes do procedimento, tá? E a gente volta o quê? No segundo dia após o procedimento. E se o clírice de creatinina do paciente é menor que 50 e o risco é baixo, aí a gente suspende apenas 48 horas antes do procedimento e volta logo no dia seguinte após o procedimento, tá? Então perceba o seguinte, ó, toda vez que o risco do paciente de sangramento for alto o risco de sangramento, a gente sempre vai voltar no segundo dia após o procedimento, tá? E quando o risco é baixo, a gente volta o quê? No dia seguinte ao procedimento, só atentando aí em relação à dabigatrana por conta do clírice de creatinina do paciente, tá certo? Então, perceba que assim, a gente não precisa fazer terapia ponte aí com heparina quando tá usando aí, né, os anticoagulantes orais diretos, tá? Só atentar para a suspensão do medicamento de acordo aí com essa tabela, tá certo? Então vamos lá, né? Então, voltando aqui, ele quer saber a alternativa correta em relação aí à terapia ponte, né, do paciente que está usando um anticoagulante oral direto, e a gente viu o quê? A gente viu que a terapia ponte, nesse caso, não é necessária, tá? Só é necessária a terapia ponte para aqueles pacientes que estão utilizando varfarina e o risco de sangramento, né, for um pouco mais alto, né, não for baixo risco, for moderado ou alto risco, ou ainda se o NR estiver muito longe ali de 2, tá? Aí a gente faz aí a terapia ponte, mas só com varfarina, tá? Então, gabarito aí dessa questão, letra A. Muito bem, chegamos aí ao fim de mais um vídeo aqui, né, do bloco de arritmia cardíaca. A gente aí falou, né, sobre terapia anticoagulante na fibrilação atrial. Falamos também de controle de ritmo, controle de frequência cardíaca na fibrilação atrial, tá? E aí tem que ficar ligado porque isso aí com certeza vai cair, esse assunto vai cair na sua prova, tá? Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!